E aí, pessoal, bem-vindos à lição 9 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. Então, eu vou dizer que esse devia ser um curso de 8 lições até agora, só que não tinha jeito de deixar de tocar nesse tópico, então vai ser uma lição menor do que o normal e eu quero mesmo enfatizar que eu cobri esse assunto muito detalhadamente num outro curso que eu fiz, sobre o qual vou falar depois. Mas eu vou começar falando aqui que, olha, eu já falei com um monte de gente, eu estou no ministério há 40 anos, pessoal, e eu falei com tanta gente que caminham na humildade, temem a Deus genuinamente e mesmo assim ainda se esforçam para acessar a presença de Deus em suas vidas. E qual é a razão dessa luta? Eu acho que nessa sessão final vamos tratar sobre pessoas genuínas que se esforçam tanto para acessar a presença de Deus. E eu vou começar aqui com Hebreus, o 10º capítulo, do versículo 19 até o 23. Escutem. Portanto, irmãs e irmãos, tenham audácia. Agora olha só isso aqui. Audácia. Tenhamos a audácia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus e por um caminho novo e vivo, e que nos aproximemos de Deus, que nos aproximemos com um coração verdadeiro. Tá bem? A gente já viu isso lá na palavra aletheia, vocês lembram? Um coração verdadeiro, olha só isso aqui, com plena convicção de fé, pois aquele que prometeu é fiel. A chave que falta aqui é plena convicção da fé. Então, só um pouquinho, me deixa voltar um pouquinho aqui, ok? Nós temos a habilidade de entrar no Santíssimo, mas onde é que o Santíssimo está? Veja, esse é o problema número 1 para muitos crentes, entendem? Eles oram se imaginando dentro da sala de um trono que fica anos-luz daqui. Não, 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 não. Quando Jesus foi crucificado, o véu do templo, olha só, lembrem-se que o templo era onde Deus habitava, beleza? Era no tabernáculo. Mas aí veio Salomão e construiu o templo. O templo depois foi reconstruído após o cativeiro babilônico, mas o templo é onde a presença de Deus habitava, vocês entendem? Quando Jesus entregou seu espírito, o véu do templo rasgou de cima a baixo, o véu que separava o santo dos santos, ou o santíssimo, do lugar sagrado. O santo dos santos é onde a arca da aliança ficava. Lembra? Com aquelas asas de 2 querubins? Era onde a própria presença de Deus habitava. Tá bem? A razão pela qual o véu do templo foi rasgado de cima a baixo foi porque Deus o fez. Não foi o homem, foi Deus, porque ele disse assim: eu estou me mudando desse templo de vocês e indo para um novo templo. O templo dos crentes nascidos de novo. Então, quando a gente ora, a gente tem que perceber que o templo é aqui. O Santíssimo está bem aqui. Então, eu quero que vocês aprendam a olhar para dentro quando oram e não se imaginar entrando na sala de um trono a bilhões de quilômetros daqui. Olha, a Bíblia diz que a gente até pode entrar nessa sala a bilhões de quilômetros daqui. Tá bem, a gente pode de verdade, mas, olha, vejam que no Espírito vocês podem conquistar 2 coisas ao mesmo tempo. Podem conquistar múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que os crentes, antes de tudo, começam pensando: gente, eu nunca vou conseguir entrar naquela sala do trono. Você tem que olhar para dentro, cara. Dentro de si mesmo, porque é lá que está o Santíssimo, é bem lá dentro de você, cara. Jesus disse que ele vai estar em você e com você, ou seja, dentro de nós somos um templo. Agora, escutem Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Mas sem fé é impossível agradar e ser agradável a Deus. Pois qualquer um que se aproxime de Deus, estamos falando sobre chegar próximo de Deus, deve necessariamente acreditar que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o procuram com seriedade e diligência. Essa é a Bíblia amplificada. Então, o elemento que está faltando em muitas pessoas é a fé. Não dá para agradar a Deus sem fé. Eu não sei por que as pessoas ficam tão irritadas quando se trata de ensinar sobre a fé. Porque, olha, eu quero agradar a Deus e a minha Bíblia me diz que eu não posso agradá-lo sem fé. Então, eu quero toda a fé que eu puder. Amém? Espero que se sintam assim também. Então, eu nunca vou me esquecer de quando eu era um jovem cristão. Eu estava caminhando com o senhor aí há uns 2 anos. Eu era universitário ainda. E, certa manhã, sabe como estudante é, né? Eles podem dormir. Pode ficar até às 8 da manhã, se quiser. Então, uma noite eu me encontrava num sono
muito, muito profundo, e aí, de repente, eu pulei da minha cama com essas palavras saindo da minha boca. Eu só estou procurando alguém que creia. E eu fiquei tipo, o que aconteceu aqui? Meu corpo coberto de suor, eu me viro assim, ó, e o contorno do meu corpo estava marcado. Na cama, no lençol, com o meu suor ali marcado. Eu olhei para o relógio digital e marcava 4 horas, 4:00. E eu fiquei tipo, eu acendi a luz e eu pensei, nossa, Deus acabou de falar comigo. Aí depois eu tive um pensamento bem idiota, um pensamento muito estúpido. Eu pensei, Deus, podia ter sido um pouco mais profundo? Todo mundo sabe que o senhor quer procurar alguém que creia a hora essa. Eu apaguei a luz e voltei a dormir. No dia seguinte, eu continuei ouvindo no espírito. Estou procurando alguém que creia, estou procurando alguém que creia, estou procurando alguém que creia, e eu estou procurando alguém. Eu nunca me esqueço, eu fecho os olhos e me lembro agora mesmo. Eu estava no estacionamento ali do meu apartamento, e eu me lembro que parei na vaga e gritei, é isso! Claro que é profundo! Eu percebi, eu comecei a pensar, nos evangelhos, quem entristeceu Jesus mais que qualquer outra pessoa? Não estou falando quem irritou, porque os fariseus irritaram ele. Eu disse entristecer. Aquelas pessoas que simplesmente não acreditaram que ele faria o que ele disse que faria. Quem foram aqueles que agradaram ele mais? Aqueles que, segundo os evangelhos, acreditaram nele e no que ele disse que faria. E quando ele disse que faria? Vemos nas interações entre Jesus e seus discípulos que você vai encontrar afirmações que... Bem, veja, eu acho que você vai sentir a tristeza aqui. Ele fala em Mateus 6,30. Que pouca fé vocês têm. E diz isso para o time dele, viu? Mateus 8,25. Os discípulos foram até ele e o acordaram. Salve-nos, Senhor, vamos todos morrer. Jesus se vira e diz, por que estão tão assustados? Que pouca fé vocês têm. Mateus 14, versículo 31. De uma vez, Jesus esticou e segurou a mão de Pedro e falou, que pouca fé você tem. Por que duvidou? Mateus 16,8. Eu só estou citando o livro de Mateus, porque não vou para os outros evangelhos. Por que vocês estão discutindo entre vocês sobre não ter nenhum pão? Que pouca fé vocês têm. Consegue ouvir o desapontamento, a tristeza de Jesus? Ele fica, vocês simplesmente não têm fé nenhuma, pessoal. Vejam essa passagem, Mateus 17, versículo 17. Jesus respondeu, que descrentes e erradas estão essas pessoas? Até quando eu devo ficar com vocês? Até quando eu tenho que suportar vocês? Tragam o menino aqui para mim. E Jesus deu o comando para o demônio, e o demônio saiu do garoto, e naquele exato momento o garoto se curou. Eles foram até Jesus e disseram, por que nós não pudemos curá-lo, Senhor? E ele disse simplesmente, foi porque vocês não têm fé suficiente. Quando a gente duvida dele, a gente questiona a sua integridade. Vamos falar sério aqui, pessoal. A gente questiona a integridade de Jesus. Deus quis dizer isso? Deus vai fazer isso por mim? Vocês questionam a integridade de Deus. Isso é uma coisa muito, muito séria. E eu quero que vocês anotem isso. Isso é muito importante, que vocês entendam o que eu estou prestes a dizer. Deus não responde à necessidade da gente. Anote isso aí. Deus não responde à necessidade. Ele responde à nossa fé. E eu vou provar isso, ó. 2 exemplos no Evangelho, bem aqui na minha frente. A Bíblia fala que Jesus, em Lucas, capítulo 5, estava numa casa bem grande, ensinando a um grupo de líderes. E ele diz que o poder do Senhor se fazia presente lá para curá-los. Então, quem eram eles? A multidão. Tinha bem umas centenas de pastores, vamos dizer, fariseus também, e também mestres da lei, sentados lá e escutando ensinamentos de Cristo. E a Bíblia fala que o poder do Senhor estava lá para curá-los. Eles eram os professores e os pastores, certo? Significa que precisavam ser curados. Deus nunca desperdiça nada, não. O poder de Deus presente para curar é porque alguns deles precisavam ser curados. Eu vou falar para vocês, na minha experiência, quando eu prego para centenas de pessoas, olha, tem sempre de 10 a 12 pessoas que precisam ser curadas realmente. Bom, nenhuma delas foi curada. Ninguém até que uns homens que não conseguiram entrar no teto subiram no telhado com um paralítico e desceram ele até lá com cordas. A Bíblia fala que quando Jesus viu a fé desses caras, ele levantou e disse, e te digo, levante, pegue tua cama e vá para sua casa. E o paralítico se levantou, pegou sua cama e partiu para a própria casa, glorificando a Deus. E eles ficaram mesmerizados e disseram, nossa, vimos coisas estranhas. Então, os líderes viram um paralítico andar e ficaram repletos de temor, mas mesmo assim, eles não foram curados. Por que não foram curados então, minha gente? Porque Deus não responde à necessidade. Ele responde à nossa fé.
Eles não tinham a fé que aqueles 4 homens e o paralítico tinham. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Tinha uma grega, era fenícia de nascimento. Ela vai até Jesus, que estava em casa descansando, e ela diz: olha, Jesus, minha filha está terrivelmente atormentada, ela precisa ser curada. Jesus não fala nada para ela. Ela continua pedindo e ele não fala nada, até que ele finalmente se vira e diz: mulher, não é certo que a gente dê um... Deixa eu ler direito, porque eu quero que vocês escutem. Primeiro, eu deveria ajudar minha própria família, os judeus. Não é certo tirar a comida das crianças e jogar para os cachorros, diz ele. Ele acabou de chamá-la de cachorro, tá bem? Quer dizer, você entendeu isso aí? Ele está sendo mal com essa mulher? Não. Jesus sabe provocar a nossa fé, entenderam? Ele não está sendo mal, ele a ama, ele morreu por ela. Ele entregou a vida dele por ela. Ele está fazendo o que ele sabia fazer, que era provar a sua fé. Aqui está o que ela disse. É verdade, senhor, mas até os cachorros embaixo da mesa recebem migalhas do prato das crianças. Agora escutem o que Jesus falou. Então Jesus respondeu e disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. As únicas 2 pessoas para quem ele disse isso foi um centurião romano e uma mulher grega. Nenhum deles era judeu, isso é incrível. Grande é a tua fé, que seja feito como você deseja. E a filha dela foi curada a partir daquela mesma hora, e isso está em Mateus 15, 28. Ela tinha uma necessidade. Ele não respondeu a ela. Respondeu à sua fé. Agora, isso é verdade quando se trata de receber tudo do reino. E essa é a razão pela qual a Bíblia se chama a palavra de fé. A gente recebe o que Deus preparou para a gente simplesmente acreditando no que ele disse. A fé diz: Deus, eu acredito em você e que você é bom pela sua palavra. Você vai fazer o que você disse que faria. E eu acredito nisso agora mesmo, antes de ver. Bom, agora eu convido vocês a traduzir isso para entrarmos na presença de Deus. Aqui está o meu maior erro por anos, e esse é o motivo de eu ter lutado para acessar a presença de Deus. Deixa eu falar para vocês. Ano passado, eu tinha uma meta todo dia. No ano passado, eu disse para mim mesmo assim: eu vou me conectar com Deus e vou ter a sua presença antes que eu ore ou peça por qualquer coisa. Eu vou entrar na presença de Deus para mim. E cada um dos dias que eu fui orar no ano passado, isso aconteceu. Foi um ano maravilhoso. Mas eu vou dizer para vocês, eu costumava ser assim, quando eu estava no ministério, eu costumava entrar nas minhas orações e eu só esperava que Deus se manifestasse em sua presença. E um dia Deus falou comigo, e esse encontro mudou minha vida para sempre. Ele disse: filho, eu falei na minha palavra que se você se aproximasse de mim, eu me aproximaria de você. Eu disse: bom, senhor, você disse. E ele falou: eu disse, aproxime-se de mim, e eu posso, se eu estiver afim disso, me aproximar de você naquele dia? Eu disse: não, você não disse. E ele falou: eu não disse que se você se aproximasse, eu me aproximaria. Eu falei: E ele falou: entrar na minha presença não devia ser tentativa e erro para você. Eu te dei a minha palavra de que você se aproximasse, eu me aproximaria de você. Aí, meu Deus, aquilo mudou tudo. Eu então comecei a entrar no meu lugar de oração, acreditando. Não esperando. Olha só, não esperando. Acreditando com todo o meu coração que ele ia me encontrar lá. Isso sempre acontece. Eu lembro que eu ficava de pé no altar e ficava esperando que Deus tocasse o seu povo. E eu fazia isso domingo após domingo, conferência após conferência. Um dia eu estava em oração e Deus me disse: filho, por que você espera que eu toque o meu povo? Porque você não acredita. Na verdade, você está bloqueando. O que eu quero fazer, porque eu te fiz ministro desses cultos, você está bloqueando o que eu quero fazer na vida das pessoas. E eu estava assim: ai, meu Deus do céu, agora quando eu estiver no altar, eu sei que a presença de Deus vai se manifestar. Isso é fé. Não é fé em mim. Isso é ter fé e acreditar no que ele já disse a você. Se vocês olharem para o apóstolo Paulo, ele disse que aquele que ministrou o Espírito até vocês fez por obra das leis, por suas boas ações, ou fez isso pela fé.
Ele disse: vocês receberam o Espírito Santo pela fé. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade para receber a habitação do Espírito Santo. Elas não pedem pela fé, pedem esperando. E é por isso que as pessoas não recebem de Deus, porque elas esperam, não acreditam. E quando se trata de chegar à presença de Deus, Deus não está, Ele não está zombando de vocês, não está brincando. Ele não está brincando com vocês, nem pregando peças, dizendo: aproximem de mim e quando eu tiver afim eu chego perto de vocês, tá? Não. Você entra nisso com confiança. Para onde quer que você vá naquela hora em que você se fecha naquele lugar, seja quando estiver dirigindo o carro ou tomando um banho, ou você está num mirante lá fora, quando você vai até Ele, saiba que Ele é bom pela palavra dEle. Ele quer que você acredite na palavra dEle e quando você acredita, você vai receber dEle. É acreditar primeiro e depois receber. Não é receber primeiro e depois acreditar. Esse é o caminho para o reino. Deixa eu falar mais algumas coisas práticas aqui. Eu acho que quando eu entro na presença de Deus, tem horas que eu me sinto como se eu estivesse para cantar, ou então como se eu tivesse que ficar quieto e só ficar admirando. Tem horas que eu sinto que preciso lutar contra o inimigo, que eu preciso que Deus me apoie e eu diria: Espírito Santo, quero que você me livre da opressão contra a qual eu estou lutando nessa situação aqui. Que situação difícil é essa aqui? E eu comparo isso com uma família. Imagine que você tem uma situação familiar e alguns bandidos tentam invadir a sua casa e então, de repente, no meio da invasão, você encontra o seu filho e ele diz: pai, você é o melhor pai que existe, eu te amo muito, muito mesmo, papai. Sabe o que eu ia fazer no lugar desse pai aí? Eu olhava para o meu filho e dizia: cara, pega um bastão de beisebol e vai lá defender a sua mãe, pelo amor de Deus, cara. Esse aí é o jeito apropriado de lidar com aquela situação, né? Mas então, se está tudo bem tranquilo, ninguém está invadindo sua casa, e o Júnior vem com um taco de beisebol: cadê eles, pai? Você vai dizer: o que você está fazendo? É realmente importante que a gente entenda a hora certa e circunstância de nossas interações. Sabe, a minha esposa e eu estou casado há 40 anos, e eu consigo ler ela de manhã cedo. Tem vezes que ela acorda pela manhã e ela está pronta para fazer uma piada, e tem outras manhãs que ela precisa de espaço. Ela não quer mais nada de mim além de ficar do lado dela só. Tem outras manhãs em que ela quer ter conversas profundas na hora. Nós somos criados à imagem de Deus. Tem horas que... Você sabia que Deus também tem senso de humor? Foi de onde veio os nossos humores. Agora, eu não estou dizendo que ele é controlado por humor como as pessoas são. Tem horas na Bíblia em que ele está tão bravo, tem horas na Bíblia em que ele está comemorando com a gente com danças também. Então, eu vou para o canto de oração e eu estou meio que sentindo qual é o humor do Espírito agora, entenderam? Você está dizendo que é hora de batalhar? Então a gente vai para a batalha bem rápido. Mas se agora é hora de adorar e glorificar, então vamos fazer isso. Geralmente é assim que é, eu vou falar. Às vezes é hora só de ficar quieto em reverência. Então eu vou fazer isso, eu só estou escutando meu coração. Porque ele colocou a eternidade em nós, colocou o Espírito em nosso coração. A Bíblia fala que a gente não sabe orar como deveria, mas o Espírito nos ajuda. Deixa eu falar para vocês, pessoas sábias, quando entram em oração, a primeira coisa que falam é: Espírito Santo, me ajude a reconhecer o que o meu Pai quer hoje. E você: peraí, Deus tem necessidade? Ele quer que orem pelos que estão em necessidade, porque Ele toma as necessidades deles para Ele. Ele quer que vocês orem e intercedam por elas. Deixa eu te falar uma coisa, é um relacionamento real. Eu dei a vocês a base: temor ao Senhor, humildade de chegar a Deus com o coração verdadeiro, com fé, pleno e convicto da fé. Mas isso também quer dizer ser sensível. Inteligência emocional é um jeito de falar isso aqui. Qual é o humor do Espírito naquele momento? Sejam sensíveis. Lembrem-se, é uma relação aqui. É uma interação um com o outro. Não sintam como se tivessem de agir de um jeito como as pessoas e de um jeito diferente com Deus. Nós fomos criados à imagem dele. Ele nos deu essas relações de casamento e de família para que a gente possa crescer e aprender a interagir com ele e com a família dele também. Faz sentido para vocês? Aproximem-se de Deus e ele vai se aproximar de vocês. Espero que tenham aproveitado as lições.
Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.